Suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós,
feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorcitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorcitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas,
e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão,
nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando
de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todos os gentes. E vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorgitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todos os gentes. E vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorgitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo,
e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas,
sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões, o que, ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam
excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todos os gentes, e vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todos os gentes, e vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê.
Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que, ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas, andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós,
feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorcitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores a fluidifiquem. Que a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todas as gentes. E vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorcitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, ouvindo esse evangelho, vamos agora tomar uma água, pedindo que os mentores vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, preparar a água e vamos realizar o Evangelho. Vendilhões expulsos do templo chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões.
e o que ouvindo os príncipes, sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Esta casa será chamada casa de oração entre todos os gentes. E vós, feito dela covil de ladrões, o que ouvindo os príncipes, os sacerdotes e os escribas andavam exorgitando de que modo